Olá pessoal, eu sou Karen Santos, psicoterapeuta e também consteladora familiar. Estou aqui para trazer uma análise sistêmica do filme Encanto, um filme que foi lançado ainda há pouco nos cinemas, em dezembro de 2021 e que trouxe bastante reflexão, principalmente no que refere à família, Bom, para quem assistiu e para quem não assistiu, esse vídeo contém alguns spoilers. Bom, eu vou começar fazendo um resumo da história para que você possa começar a entender a nossa análise. O filme Encanto traz a história de Mirabel, uma menina que foi criada numa família onde todos tinham algum dom. Só ela que nasceu, teoricamente, desprovida desse dom. Esses dons eram mágicos e que poderiam servir à comunidade. E além disso, esses dons, eles foram dados, para que pudesse realmente haver um propósito na vida de cada um. E todos na família tinham um dom. Só que Mirabel, ela não tinha este dom. Então, o filme desenrola a partir disso, Conta-se a história, são 3 gerações que são envolvidas. Conta-se a história primeiro da avó, o nome dela era Alma Matrical, e ela havia passado por alguns momentos tristes na sua vida, onde foi obrigada a deixar a sua casa e com 3 filhos, 3 gêmeos, ela fugiu com o marido. Só que nisso, o marido dela, o Pedro, se sacrificou para que a família pudesse viver. Então, conta-se, a história que Pedro morreu. E assim que Pedro morreu, foi deixada uma vela no lugar e surgiu do nada uma casa mágica. E essa casa mágica, ela abrigou a família de Pedro. Então, segundo o filme, Pedro se sacrifica para poder proteger a sua família. E a partir daí nasce um ambiente de conforto, de asilo, onde a família dele pudesse crescer em harmonia. Os 3 filhos, ao longo do filme, percebe-se que esses 3 filhos ganham dons também. E os netos de Alma que viria também ganhariam dons, todos eles. Só que a Isabela, ela não ganhou o dom dela no momento em que abre-se a portinha. Segundo, Alma, ela teve dúvida no momento em que Isabela iria ganhar esse dom. Então ela não ganhou. Mas a história toda, ela mostra que a família está tão preocupada em fazer com que a casa permaneça mágica, fazer com que aquela família tenha todos os dons, que acabaram deixando de lado alguns aspectos de valores, como o amor, o afeto, a compreensão. E estavam tão preocupados em manter o dom para servir a comunidade, para que pudessem continuar com aquela magia, que esqueceram esses valores. Então, o princípio dessa análise sistêmica começa a partir do momento em que houve uma exclusão. A gente entende que inicialmente teve um sacrifício para que a família pudesse permanecer, persistir, e que todos ganharam ali dons mágicos. Só que o segundo momento ocorre quando Bruno, um dos filhos de Alma, pega e tem um dom diferente, um dom que, segundo eles, não ajudariam a comunidade, porque era o dom da vidência. Hoje em dia, a gente percebe que quem tem o dom da vidência é bastante criticado, ainda é bastante criticado, embora haja uma aceitação maior. Mas porque as pessoas pensam, como pode a pessoa prever algo e ser coisa ruim? Por quê? Quem quer saber de coisa ruim? Então, ele fez, após ter feito algumas previsões, e a família considerou que aquilo era ruim. Excluíram Bruno. Então, Bruno, embora excluído, ele, ao longo do filme, a gente percebe que ele se escondia em um dos cômodos na casa, porque ele amava a família e, embora não se sentisse pertencido, se sentiu excluído, ele continuou ali. A partir desse ato que começou, ali a haver uma exclusão de um membro, pela constelação sistêmica, a gente percebe que quando há exclusão de um membro, seja por causa de
algum ato, seja por causa da forma que ele se expressa, ou algo que a família não concorda, ou às vezes até mesmo uma profissão, o sistema ele tende a tentar equilibrar essa falta, equilibrar essa exclusão, né? Então, de alguma forma, vai haver algum outro membro que vai tentar compensar essa exclusão. Nesse caso, a gente percebe que o Bruno foi excluído e que a família ficou ali em falha. Como a gente percebe isso? Ao longo do filme é mostrado que Luísa, a forte, né? Ela aguentava o peso de tudo e que estava sobrecarregando ela. Isso já era os netos, né? Ali, a Isabela, ela tinha que ser perfeita. A prima de Mirabel tinha que ser perfeita. E ela não se sentia, né? Ela se sentia como obrigatoriedade de parecer ser a perfeitinha. Não podia mostrar as emoções, tinha que aceitar a vontade dos pais, dos mais velhos, para permanecer sendo a perfeita, né? Tinha que mostrar amor em todas as ocasiões, mesmo que em alguns momentos ela quisesse explodir. Já Mirabel, ela não tinha dons. E ela estava seguindo o mesmo caminho de Bruno, a exclusão. A família estava por acabar a tentar excluir. O Bruno, ele foi inicialmente a ovelha negra que foi excluída da família. E aí, ele não teve forças, né, para tomar alguma atitude. E ele realmente foi excluído. Já Mirabel, ela estava seguindo o caminho de exclusão do Bruno, onde também ela estava sendo excluída por não ter dons. Quando, na verdade, a Mirabel ela tinha os dons. Mas o fato de a porta não ter se iluminado e ter sido aberta para ela, era justamente isso. Ela estava se reconhecendo, né? Ela estava se identificando com o Bruno, seguindo o Bruno, a exclusão. E embora ela tentasse fazer de tudo, né? Embora ela continuasse amando a família e continuasse enxergando tudo aquilo como mágico, como magnífico, ela, em algum momento, foi percebido que ela não estava pertencendo também à família. E a gente percebe isso em vários momentos do filme, né? Quando ela vai conversar com os participantes, né? Quando ela tenta uma aproximação maior com a avó e a avó acaba deixando ela de lado, como se ela não pudesse ajudar, ela não poderia atrapalhar, já que o restante da família tinha tarefas a fazer e como ela era normal, né, diferente da família, ela não poderia ajudar em mais nada. E essa sensação de exclusão acontece muito nas famílias, seja porque você escolhe uma profissão diferente, seja porque você escolhe ter uma forma de relacionamento diferente, ou porque você opta por padrões que a sua família não tem. E como forma de compensar, o sistema vai fazer com que aconteça alguma coisa. Então, a gente percebe que Luísa estava ficando sobrecarregada, que Isabela estava ficando sobrecarregada, né? E que tudo aquilo estava atrapalhando. E a Mirabel, ela teve uma visão, né? Porque o dom dela também, ela ser que, além de ela ter o dom da visão que nem o Bruno, porque isso se percebe quando ela vê a casa se partindo e ela tenta falar isso para a avó e não consegue, porque ninguém dá bola para ela já, e aí ela busca tentar resgatar a família dela, né? E aí ela percebe nessa jornada de busca para resgatar a família, para tentar fazer com que a casa não se acabe, ela começa a compreender, né, que o fato de ela não ter um dom não poderia excluí-la, né, e que ela fazia parte da família e que ela poderia tentar fazer algo para ajudar a família a se equilibrar, a se harmonizar. E nessa busca ela acaba buscando por Bruno, né, que até então era o nome proibido dentro da casa, por ele ser excluído, e se identifica com ele. A casa acaba caindo, né, acaba sendo demolida, e é o momento onde os participantes começam a enxergar que não era só a casa, né? E aí, nesse momento, a Mirabel, ela desaparece, porque ela achava que realmente a culpa era dela, e que será que ela não poderia fazer bem? Então ela não poderia permanecer na família. E é onde a avó desarma, né,
todo aquilo que ela criou para proteger a família e busca resgatar a neta. Nesse momento elas se encontram e conversam. É onde a Mirabel começa a olhar para a avó dela sem julgamento, né? Começa a olhar para a Alma como uma pessoa, entende a história da casa, entende a história da família e entende o porquê daquele cuidado, já que os dons eram colocados a serviço da comunidade. Nesse momento em que há essa compreensão, Mirabel entende que eles podem reconstruir a casa. E reconstruir a casa significa simplesmente reconstruir o sistema de forma a incluir. E aí o personagem Bruno, que até então era excluído, volta a pertencer. E no momento que ele volta a pertencer, Mirabel consegue assumir o lugar dela. Então a comunidade, né, ajuda a reconstruir a casa. E no momento em que se abre a casa, a porta, né, a maçaneta que é entregue é para Mirabel, como se ela tivesse sido a pessoa que tivesse ajudado a reconstruir a casa, que tivesse motivado e a reconstruir a família. Você percebe que Mirabel, por meio da Mirabel, trouxe-se uma cura em sua ancestralidade, nas suas gerações, e trouxe um equilíbrio para a sua família? Foi possível restituir o lugar do Bruno, onde o sistema foi equilibrado, já que Mirabel também estava seguindo o excluído. E quando se abre, né, as pessoas, a casa ali percebe que tudo se iluminou e que a porta brilhou, ou seja, Mirabel havia recuperado o dom dela. Ou seja, ela nunca perdeu o dom, estava ali, mas ela não tinha reconhecido. E o dom dela era justamente esse: fazer com que, além da evidência, né, fazer com que a família se curasse. Então, na constelação familiar é isso que ocorre. Quando você permite enxergar as coisas de um outro modo, quando você permite enxergar com outros olhos as pessoas no seu sistema familiar, você permite conhecer, você permite se conhecer e liberar o perdão, liberar a cura e também ressignificar a sua vida, você percebe que há um movimento, tá? Que todo o sistema ele vai trabalhar para entrar em equilíbrio. Então, todo aquele desequilíbrio que ocorreu por causa da exclusão de um membro ali no filme foi equilibrado a partir que a família voltou a reconhecer, ou seja, deu o lugar do Bruno de direito, ele voltou a pertencer. E no momento em que ele voltou a pertencer, a Luísa, ela pôde descansar. A Isabela, ela pôde fazer as escolhas dela, ela se sentiu livre para dizer não a um casamento que ela não queria. E Mirabel, ela se sentiu livre para vivenciar o seu dom de uma forma pura e genuína, já que não ter dom também era algo que poderia excluí-la do sistema familiar. Então você entende que a exclusão da Mirabel no sistema se deu por conta da ligação em que ela se identificou com o Bruno, embora nem mesmo ela soubesse, né, direito da existência, da história, porque a família, de fato, a família inteira, de fato, havia excluído ele. E quando você percebe que há uma exclusão de um membro, uma rejeição, você percebe que começa a haver ali emaranhamentos, fidelidades ocultas, onde algum membro, por fidelidade, por honra, aquele membro que foi excluído, começa a seguir e repetir os padrões. E se não há um reconhecimento desses padrões que estão repetindo ali, vai passar por gerações e gerações, até que a chamada ovelha negra da família, que busca um outro caminho, que busca o autoconhecimento, que busca sair daquele padrão repetitivo da família, começa a se curar. E o processo de cura permite que você cure toda a sua ancestralidade, permite que você cure também as gerações passadas e as gerações futuras, porque tudo é energia e tudo está conectado. Então essa é a mensagem sistêmica do filme que passa, é muito lindo. Se você já assistiu e puder assistir novamente, assista, porque você vai conseguir enxergar com essa visão mais sistêmica. E é um filme incrível que mostra que o amor, a aceitação, né, ele permite com que a família, embora cheia de imperfeições, porque não há família perfeita, isso é um erro a gente querer fazer com que a nossa família seja perfeita, porque não há. Toda família tem imperfeições, e quando se reconhece as imperfeições,
é que se pode fazer um movimento para unir, curar e aceitar, sem julgamentos, cada membro e cada ser que tem o seu lugar dentro da família. Então, é importante que é preciso haver a hierarquia, né? Respeitar os nossos antepassados, nossos pais, para que possamos fluir na vida. É preciso que haja equilíbrio entre dar ou receber. Os filhos, eles recebem dos seus pais, né? E não há como nós pagarmos a dívida com os nossos pais, porque o simples fato de eles ter nos dado a vida é magnífico. A gente não tem como pagar por nossa vida, mesmo que pudesse dar todo o dinheiro do mundo. Então, sermos gratos por termos a nossa vida hoje é o que faz com que nossa vida cresça, prospere. E a nossa forma de agradecer é poder repassar esse amor para as outras gerações. Além disso, pertencer, todos nós temos o direito de pertencer à nossa família. E quando isso nos é tirado, quando isso não nos é permitido vivenciar, causa, além de desequilíbrio em nossa vida, causa um desequilíbrio no sistema familiar. Então, quando você consegue olhar a sua família por inteiro, né, os problemas que vêm se repassando de gerações em gerações, quando você consegue olhar aqueles padrões que estão se repetindo de uma forma sistêmica, você compreende, você entende e você ressignifica e consegue equilibrar. Porque enquanto não houver equilíbrio, vai continuar havendo emaranhamentos, conflitos, até que possa restabelecer de fato o equilíbrio da família. Então essa foi a nossa análise do filme Encanto. Eu espero que você tenha gostado. Você escreve aqui nos comentários qual filme você gostaria que eu trouxesse, para que você pudesse compreender um pouco do universo sistêmico, que é lindo, maravilhoso e que pode mudar a sua vida. E se você quiser ser constelado por mim, eu vou constelar você com muito carinho. Muita luz e paz.